Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Paulo Cabral, pastor da Igreja Batista do Passo da Areia, em Porto Alegre. Nesse canal você vai encontrar diversos conteúdos, pregações, vídeos de inspiração e vídeos de opinião. Quero convidar você a se inscrever no canal, compartilhar o seu conteúdo com outras pessoas e nos ajudar a divulgar aquilo que Deus tem nos dado. Um abraço para você. Tem uma coisa que as pessoas pagam, e pagam caro, é para ter um momento de alegria. Quanto tu já pagou para ter um momento de alegria? Olha, eu creio que alguns aqui pagaram muito mais do que podiam, né? Para fazer, sei lá, uma viagem, para ir num espetáculo, para ir num jogo, para ir, enfim, em algum lugar. Porque nós queremos, perseguimos momentos de alegria. Agora, o problema disso é que esses momentos normalmente duram pouco, né? Eu, por exemplo, já fui assistir alguns jogos do meu time e eu voltei brabo, não voltei alegre. Paguei o ingresso e voltei brabo, triste. Ou então, tive um momento de alegria, mas que durou 5 minutos. Passei 85 minutos tenso e 5 minutos de alegria. É tenso, né? Ou então, tu paga para ir ao cinema e para ver uma comédia. Tu sai do cinema, como eu já saí, sem dar um sorriso. Fiquei ali 2 horas, não dei uma risada. Mas eu estou atrás de alegria. Mas eu queria dizer para você nessa noite, que a alegria do reino, a alegria de Deus, ela está onde a missão do reino está. Eu queria que você entendesse isso. A alegria de Deus, a alegria que vem de Deus, ela só é encontrada na missão de Deus. Quer ver? Eu vou te mostrar algumas fotos para você entender isso melhor. Por exemplo, pessoas ficam alegres às vezes comendo, né? Quem é gordo então fica mais alegre comendo, né? Outros se alegram quando estão bebendo, e alguns bebem bastante para ficar alegre, né? Alguns ficam até chatos de tanto que bebem, né? Outros procuram alegria onde? Próximo aí, assistindo um jogo de futebol, né? Esperando que seu time ganhe. Alguns que torcem para uns times aqui, mais se irritam do que se alegram, né? Outros encontram alegria com crianças, brincando com crianças, se divertindo. Outros procuram alegria e encontram uma alegria que dura um pouco enquanto dançam, vão no espetáculo, vão, sei lá. Outros precisam de um estimulante, de uma droga para ficarem alegres, precisam ficar meio dopados, tomar algum tipo de droga para ficarem alegres. Alguns precisam tirar férias para ficar alegres, relaxar, ir para uma piscina. Outros talvez precisam viajar, ir para o aeroporto, embarcar no avião, para encontrar alegria. Mas porém, essas manifestações de alegria, que não são erradas, que nós podemos, né, muitas delas, enfim, viver esses momentos de alegria, elas não têm a ver com Deus, e elas não permanecem muito, e elas têm o poder de depois nos deixar com um vazio, com uma sensação de que faltou mais, eu preciso de mais, né? As pessoas que começam a, por exemplo, buscar alegria na comida, elas comem cada vez mais, ou então na bebida, bebem, ou nas drogas, ou em outras coisas, parece que elas precisam de um estimulante para ter alegria. Mas eu queria dizer para você nessa noite, que existe uma alegria que não depende de nada disso. Existe uma expressão de alegria que ela se revela nos lugares mais inesperados. Por exemplo, eu já vi gente sair alegre de um hospital, porque foi lá fazer visita, foi lá orar pelos doentes, foi lá conversar com alguém que estava quase morrendo, e ela foi lá, orou pela pessoa, conversou com ela, e saiu dali alegre. Puxa, que coisa boa que eu fiz hoje. Ou então, já vi gente que aqui na igreja, que em outros lugares, sai de noite no frio, com
com 4 graus, 5 graus, para distribuir lanche na rua, passar frio, e volta para casa alegre. Volta alegre para casa, não é, Manuel? Ficou ali 2, 3 horas na rua, dando lanche para pessoas na rua, mas voltou alegre. Já vi pessoas que ficam sozinhos num quarto, numa peça fechada, simples, fria, mas estão ali orando, lendo a Bíblia, e sai daquela peça da casa pequena, fria, alegre. Por quê? Porque estudou, teve um encontro com Deus. Ou então, pessoas que às vezes vêm para uma igreja, andam de carro meia hora, 1 hora, de ônibus, enfim, para assistir um culto, e sai daqui alegre. Por que será que essas pessoas ficam alegres quando estão nesses ambientes? Sexta-feira a gente teve uma vigília. Põe aí o vídeo para nós aí, Cíntia. Sexta-feira a gente teve uma vigília aqui dos homens. Tinha 25 homens mais ou menos. Olha o que eles fizeram às 4 da manhã. Olha só, às 4 da manhã. Da manhã, meus irmãos, às 4, imagina como foi às 2, como foi às 3, tinha uma alegria diferente. Sabe por quê? Porque existe uma alegria quando eu cumpro a missão. Quando eu estou na missão de Deus, eu tenho uma alegria diferente, que não é uma alegria que eu encontro em outros lugares. Tanto isso é verdade que, por exemplo, faça uma pesquisa na Bíblia e observe Jesus. Vê se você encontra, por exemplo, Jesus reclamando do trabalho que ele fazia. Você encontra Jesus revoltado com o que ele fazia, reclamando, triste? Não encontra. Você encontra Jesus fazendo, vivendo intensamente a missão que ele assumiu. E a Bíblia diz que ele tinha uma missão bem clara. A missão de Jesus era: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Essa era a missão de Jesus. E sempre que ele tinha que ir até alguém, ele ia com alegria. Jesus, meu filho está morrendo. Lá ia Jesus fazer um milagre. Jesus, ali tem um cego. Lá ia Jesus. Jesus, ali tem um endemoniado. Lá ia Jesus. Jesus, ali estão os fariseus. Eu vou lá ensinar para eles. Jesus, ali tem uma mulher com hemorragia. Eu vou atender ela. A gente vê Jesus indo com satisfação, com alegria. Ele cumpriu a missão. Jesus cumpriu a missão dele com alegria. Por isso que a imagem do Jesus bíblico que eu idealizo é um Jesus em missão e alegre. Um Jesus trabalhando, mais alegre. Um Jesus que andava de cidade em cidade, ensinando, instruindo, alegre. Essa é a imagem que eu tenho de Jesus, porque é assim que ele se apresenta, alguém em missão, e a alegria acompanha a missão. Onde eu vou em missão, a alegria vai comigo. E eu queria mostrar um texto para você, onde isso fica muito claro. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Lucas capítulo 15, aqui Jesus está contando o capítulo 15 de Lucas, é o capítulo onde onde Jesus fala sobre três parábolas, 3 histórias, sobre pessoas perdidas. Ele fala de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida, e de um filho perdido. E eu queria me dedicar, hoje, apenas falar sobre a ovelha perdida. Olha como Jesus contou essa parábola. Preste atenção em alguns detalhes dessa palavra, do verso 1 ao verso 7, diz assim: aproximando-se de Jesus,
todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Ouça essa parábola agora de Jesus. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Tem uma missão, esse pastor, essa parábola: buscar a ovelha perdida, até encontrá-la. Está em missão. E indo, verso 5, e quando a encontra, o que ele faz? Põe-na, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. Quando ele encontra a ovelha perdida, como que ele fica? Alegre. E mais, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e dizem: alegrem-se comigo, porque eu já estou alegre. Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E ele termina dizendo o seguinte: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, eu queria que você entendesse quem é o pastor e quem é a ovelha nessa parábola inicialmente. Alguns pensam que essa parábola se refere ao pastor ordenado, pastor que tem o título de pastor. Mas não, a palavra aqui está aplicado ao pastor que cuida de ovelhas, não é o presbítero. Aqui é aquele que está cuidando de ovelhas. E sempre que nós cuidamos de alguém, eu estou pastoreando aquela pessoa. A palavra mais comum para pastor, como líder de igreja local, é a palavra presbítero, que não é a palavra aqui usada. Aqui é a palavra usada como o pastor, aquele que cuida de uma ovelha. E para Jesus, todos nós somos ovelhas, e todos nós podemos cuidar de uma ovelha. Então, esse pastor da parábola é quem? Sabe quem é esse pastor? É eu e você, somos nós. Nós somos aqueles que podemos buscar a ovelha perdida. E essa ovelha perdida, ela tem duas dimensões. Ela pode ser aquela pessoa perdida que já esteve entre nós e que hoje se afastou e nós temos que buscá-la de volta. Ou pode ser aquela que nunca se encontrou, que está perdida desde que nasceu. Então nós somos os pastores que temos que ter a alegria de sair em missão para buscar essas ovelhas. Agora olha para mim aqui e pensa no seguinte: tu conhece alguma ovelha perdida? Conhece? Alguém conhece aqui? Sim ou não? Eu conheço. Você tem orado por essas ovelhas perdidas? Você tem ido procurar elas? Você tem contatado elas? O texto diz que esse pastor foi procurá-la. Foi. E quando ele encontrou, sabe o que ele fez? Colocou no ombro. Sabe o que às vezes as pessoas precisam para voltar para Jesus? De um ombro. De um ombro. Não é de um sermão, não é de uma exortação, não é de juízo. Precisa de um ombro. Olha, vem comigo, eu te carrego, eu te levo, vamos junto. E é isso, meus irmãos. Todos nós somos chamados a cuidar de pessoas, a buscar pessoas, a ir às pessoas. Eu queria te dizer uma coisa: eu faço muitas coisas como pastor. Muitas coisas. Algumas dessas coisas eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer por responsabilidade. Mas tem coisas que eu faço com muita alegria, e uma delas é buscar pessoas, trazer uma ovelha perdida de volta, trazer alguém para Jesus, alguém que estava afastado, ou então alguém que nunca esteve com Jesus, está perdido desde que nasceu. Meus irmãos, nada me alegra mais do que ver alguém se converter, ver alguém afastado voltar para Jesus. Nada me alegra mais do que isso,
para mim o culto, onde não tem conversão, não tem reconciliação, não tem retorno, eu fico frustrado, porque isso é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é de conversar com pessoas que precisam voltar para Jesus, encontrar Jesus. Eu adoro fazer isso, eu amo fazer isso, isso me dá alegria. Às vezes eu estou meio desanimado com alguma coisa, quando eu tenho uma conversa com alguém, uma visita, um discipulado, ou enfim, um encontro, e eu estou ali servindo alguém, ministrando para alguém, eu saio dali alegre. Valeu meu dia, ganhei o dia hoje. Porque é a alegria da missão. E eu queria que você entendesse isso, meus irmãos. Missão e alegria andam juntas. Tem muitos cristãos, talvez você seja um deles, que está meio longe da alegria, está sem alegria na vida, talvez porque você parou de cumprir a missão de Deus. E quando você não cumpre a missão de Deus, você não tem alegria de Deus. Daí você vai ter que gastar com festa, vai ter que gastar com bebida, com comida, para tentar ter alguma faísca, alguma migalha de alegria. Talvez você vai ter que se atirar nos braços de alguém para ter uma migalha de alegria. Por quê? Porque você não está recebendo a alegria de Deus, que eu encontro aonde? Na missão de Deus. A alegria do reino, meus irmãos, ela é gratuita, disponível, ela é universal, ela é para todos, mas só que ela só é encontrada quando eu estou a serviço do reino, envolvido com o reino, fazendo aquilo que é o meu chamado, que é o meu dom, que é o meu ministério. Quando eu encontro isso, eu encontro alegria. E por isso que na igreja tem pessoas mais alegres do que outras, porque algumas estão em missão, outras estão em observação. Observação, só observando. Venha, meus irmãos, encontre alegria. O texto diz que a missão e a alegria andam juntas, porque quando o pastor saiu para procurar a ovelha, ali está a missão. Quando ele encontrou a pessoa, a ovelha, a alegria brotou. Missão e alegria andam juntos, amém, meus irmãos? A missão de Deus gera a alegria de Deus, que é gratuita, que é contínua, que faz bem para o corpo e para a alma, que abençoa os outros, que permanece, que frutifica. Essa alegria é a que nós temos que distribuir e buscar e viver essa alegria, meus irmãos. Não é aquela alegria que eu estou ali pagando desesperadamente alguma coisa para poder me sentir alegre. Não, a alegria de Deus está na missão de Deus. Meus irmãos, eu já tive a oportunidade de fazer várias viagens missionárias. Honduras, África, Cuba, Rio de Janeiro, interior do estado. Eu tenho viajado pelos multipliques do Brasil. Quando eu viajo para pregar nesses congressos, meus irmãos, pensa numa coisa hard. Eu fui esses tempos pregar em Belém do Pará. Meus irmãos, daí para Belém do Pará, tu passa um dia viajando. Literalmente, tu sai de casa às 4 da manhã, então tu tem que acordar às 2h30, 3 horas, estar no aeroporto, embarcar às 4 e pouco, viaja, faz 2, 3 conexões, chega lá no fim do dia, e você desce, vai pregar 5 vezes, falar 6 horas, né, pregando, 6 lugares, e pá, no dia seguinte tu viaja mais um dia inteiro para voltar. Baita programa, né? Passa mais tempo no aeroporto, em avião, do que no púlpito. Mas, meus irmãos, a missão de ir, de repartir, de pregar, de estar entendendo que eu estou ali, cooperando com Jesus, aquilo me dá uma alegria que compensa ficar o dia inteiro viajando. Por quê? Porque eu tenho a alegria da missão. Meus irmãos, o texto também diz mais. Aliás, eu quero dizer ainda uma outra coisa para você. Olha, guarda isso que eu vou te dizer agora. Guarda isso, presta bem atenção nisso. Sempre que a tua alegria de Deus diminuiu, é porque você diminuiu o teu envolvimento com a missão de Deus.
Irmãos, isso é um princípio. Se a tua alegria em Deus diminuiu, se a alegria do reino diminuiu na tua vida, é porque você diminuiu o envolvimento com a tua missão. É isso. Pessoas que estão servindo a Deus, elas estão andando em alegria. Elas estão. Por isso que nós precisamos alimentar o nosso coração com a alegria de Deus, a alegria do reino. Neemias afirma: a alegria do Senhor é a nossa força. A missão é difícil, mas eu consigo fazer, porque Deus vai me dando alegria com a missão. Romanos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo é envolvimento com a missão de Deus, com a missão do reino. Queria que você entendesse que existe duas missões, dois tipos de missão: uma missão geral e uma missão específica. Qual é a missão geral do Rodrigo, por exemplo? Missão geral do Rodrigo: fazer discípulos, cooperar com Jesus. Essa é a missão geral dele, do Miguel, da Jéssica, do Gilmar, do André, da Silma, do Alejandro, do David, todos cristãos. Todo cristão tem a missão geral de fazer discípulo. Todo cristão. Ah, pastor, eu sou meio tímido. Bom, mas a missão é essa. Essa missão é para todo cristão. Mas também existe uma missão específica, que tem a ver com teus dons e talentos. Por exemplo, o Rodrigo tem talentos, dons, habilidades na área musical. Então ele cumpre também uma missão específica de tocar, de cantar, enfim, fazer várias coisas na área da música. Mas ele tem uma missão geral e uma específica, assim como eu tenho uma missão geral. Qual é? Fazer discípulos. Missão específica: pastorear pessoas, cuidar de pessoas, pregar, ensinar. É específico. A geral é fazer discípulos. Sabe, meus irmãos, às vezes eu fico vendo muitas pessoas brigando para ter um espaço na igreja, para poder fazer alguma coisa grande na igreja. Mas, meus irmãos, antes de fazer algo grande na igreja, tu tem que cumprir a missão geral, que é fazer discípulo, trazer gente para Jesus, ganhar gente, ajudar pessoas, buscar os perdidos, buscar os que estão afastados, buscar os que não se converteram, ensinar para eles o básico da fé. Você precisa fazer isso, porque isso é o nosso chamado geral, a nossa missão geral. E eu tenho certeza que se você ajudar alguém a se converter, a trazer de volta um afastado, tu vai encontrar muita alegria, vai ficar muito satisfeito em Jesus. A tua satisfação em Jesus vai crescer cada vez mais. Nós vamos ter aqui no dia 29 de setembro o batismo, e nós combinamos que quem discipular a pessoa que for batizada vai batizar aquela pessoa. Eu tenho certeza que aqueles que vão batizar alguém vão sair desse culto tão feliz quanto o que se batizou. Por quê? Porque ele vai estar vendo a missão dele produzindo resultado. Ele vai ser como esse pastor que achou uma ovelha, colocou no ombro e a trouxe de volta. Você quer ter essa alegria? Então faça isso. Discipule pessoas, faça discípulos, compartilhe a tua fé. Você não precisa de um cargo para fazer isso. Você precisa apenas de uma iniciativa. Eu vou. É aquilo que falou aqui Jesus. Ele saiu a procurar a ovelha perdida. Meus irmãos, saia a procurar a ovelha perdida. Tem muitas em Porto Alegre. Tem muitas em Gravataí, em Alvorada, Cachoeirinha, Viamão. Tem muitas. Aqui perto tem muitas. Saia para procurar a ovelha perdida. Meus queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte: que quando nós cumprimos a missão de Deus, nós encontramos alegria. Sim ou não? Sim, amém? Diga: eu encontro alegria na missão de Deus. Agora, será que quando você cumpre a missão de Deus, é só você que se alegra?
Quem se alegra quando você cumpre a missão de Deus? Os céus se alegram. Além dos céus, as pessoas em volta se alegram. Aqueles que foram beneficiados vão se alegrar também. Você vai multiplicar a alegria, meus irmãos. Tu vai sair alegre e vai deixar outros alegres. E mais, vai alegrar os céus. O texto diz, no verso 7, eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Os céus se alegram quando o povo de Deus está em missão. Os céus se alegram. Deus se alegra. Você quer colocar um sorriso nos lábios de Deus? Cumpra a missão que Ele te deu. Você vai colocar um sorriso nos lábios de Deus. E você vai encontrar alegria. Vai encontrar satisfação. Vai encontrar significado. Propósito de vida. Meus irmãos, às vezes na busca por alegria, quando nós nos afastamos da missão de Deus, e eu fico buscando alegria de qualquer jeito, eu acabo muitas vezes entristecendo os céus. Já pensou que alguns momentos de alegria que tu fica perseguindo no mundo, podem trazer dor para outros, trazer tristeza para outros, tristeza no céu? Sabia? Marido, esposa, filho, se você buscar alegria onde não deve, tu pode encontrar alegria para você por alguns instantes e deixar tristeza para outras pessoas. E mais, você pode encontrar uma alegria provisória para você, mas entristecer os céus. Não, meus irmãos, não entristeça os céus. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe por que nós temos que nos arrepender às vezes? Porque nós entristecemos o Espírito Santo, entristecemos a Deus. Os céus se entristeceram com a nossa conduta. Mas se eu estou em missão, meus irmãos, eu não vou entristecer os céus, eu vou alegrar os céus. Aleluia, amém? Eu vou alegrar os céus, eu vou alegrar as pessoas em volta de mim, eu vou alegrar aqueles que foram beneficiados pelo meu trabalho, pelo meu envolvimento. Eu vou alegrar os outros, eu vou alegrar. Meu convite nessa noite é que você alegre a terra e os céus com o Evangelho, amém? Que você alegre a terra, meus irmãos. Que você viva em alegria, porque você vai viver cumprindo a missão de Deus. Seja ela a missão específica, a missão geral, você vai viver cumprindo essa missão. Tem uma música que fala assim, eu tenho um chamado. Canta um pedacinho dessa música para nós. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. O Evangelho. Esse é o chamado geral. Eu fui escolhido. Sim, tu foi escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Essa é a parte que eu mais gosto dessa canção. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Meus irmãos, Deus poderia fazer de outro jeito. Isso para mim é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho. Deus poderia fazer de outro jeito, mas Ele escolheu usar você e eu. Ele podia usar os anjos, os animais, as árvores, sei lá, os pássaros, mas Ele escolheu usar o Michel, o Abner, o Fabrício, a Verônica, a Grazi, a Marissa, a Janete, João, cada um de nós. Ele escolheu usar você. E mais, diz a música que Ele não abre mão de você. Sabe o que isso significa? Que Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar.
Ele vai te encontrar, meu amigo. Ele vai te buscar, porque Ele não abre mão de você. Ele diz: meu filho, eu tenho alegria para você. Venha cumprir a missão, venha viver a missão, venha fazer discípulo, venha usar os teus dons, venha pregar o evangelho, venha ensinar as crianças, venha amar os jovens, os casais, venha ajudar os novos da fé, venha ajudar os pobres, enfim, venha fazer a missão, que ali você vai encontrar alegria, uma alegria que ninguém pode roubar, uma alegria que não depende de nenhum outro estímulo, uma alegria permanente, uma alegria que nós encontramos na missão de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé? Minha pergunta final é: como anda a sua alegria? Como anda a sua alegria? Você tem sido, nós vivemos uma geração, numa época, onde as pessoas estão desesperadas para ter alegria, estão fazendo qualquer coisa para ter alegria, mas existe uma alegria do reino, uma alegria de Deus, meus irmãos, que ela está disponível, em qualquer lugar, a qualquer pessoa, em qualquer tempo, não custa nada, aliás, custa sim, custa o sacrifício seu, o seu envolvimento, o seu compromisso, a sua disposição, mas essa alegria está ao seu alcance. Ela tem um preço, sim, o preço do envolvimento, mas ela está ao teu alcance, está ao teu alcance. E lembre disso, a alegria do reino está onde a missão do reino está. A alegria de Deus está na missão de Deus. A alegria está na missão do reino. A alegria de Jesus está onde está Jesus. Tu pode viajar o mundo inteiro e não achar essa alegria, porque ela está em Jesus. Ela está no reino, na missão do reino. É ali que você encontra significado, propósito. É muito mais que uma religião, é um relacionamento, é um serviço. Eu estou em missão. Deus não abre mão de mim, Ele quer me usar na missão dele. Que você e eu sejamos cooperadores de Deus, amém?